E hoje aconteceu a reapresentação do Internacional dentro do estádio Beira-Rio, onde D'Alessandro, José Olavo Bisol e André Mazzucco falaram. E o Inter, que inclusive pela primeira vez desde 2013 não tem ainda nenhum reforço anunciado. Mas isso está para mudar, porque nesse vídeo eu quero te falar sobre mais uma contratação que o Inter fechou no dia de hoje e mais outra que está muito bem encaminhada. Além disso, quero te falar sobre o interesse de um novo lateral esquerdo e falar também sobre a situação envolvendo Thiago Maia. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, porque eu quero estar conversando aqui com vocês primeiro para falar sobre a representação do Internacional que aconteceu hoje às 1h15 da tarde lá no estádio Beira-Rio, na sala de imprensa do Beira-Rio. E dentro disso, 3 nomes do corpo diretivo do Internacional falaram: vice-presidente de futebol José Olavo Bisol, o diretor esportivo D'Alessandro e o diretor executivo André Mazzucco. Tá, e o presidente Alessandro Barcelos, ele estava com problemas pessoais e por isso não esteve na reapresentação. Entre as coisas mais importantes, o D'Alessandro e o José Olavo Bisol bateram muito na tecla que este elenco para a temporada 2025 é de 1/3 de jogadores oriundos das categorias de base, do Celeiro de Ases, falando Celeiro que perdeu hoje novamente na Copinha por 1-0 para o Barra de Santa Catarina e está virtualmente já eliminado da competição. Mas voltando a falar sobre a reapresentação, o André Mazzucco também deu uma fala falando nesse momento que estão acontecendo algumas coisas, que nem tudo que está saindo na mídia é oficial, mas que sim, o Inter está preparando para fazer reforços de contratações que o Inter vai fazer a dedo. Realmente aqueles reforços pontuais. E o próprio Bisol falou sobre isso e sobre esses reforços pontuais que vão chegar dentro do Internacional. Falando sobre reforços, inclusive, ontem a gente teve a informação do volante Ronaldo, jogador do Juventude, que de 28 anos, que está fechando um contrato de 2 anos com o Internacional. Ele estava próximo da equipe do Vitória, mas o Inter acabou antecipando essa negociação, dando aquele famoso chapéu e finalizando a contratação deste volante que chega para compor elenco, mas quem sabe até mesmo ser a reposição do Thiago Maia. Thiago Maia, que inclusive está muito próximo de deixar o Internacional para ir para o Santos, por algo em torno de 7 milhões de dólares. Isso mesmo que tu escutou. Até 41 milhões de reais. Como que vai funcionar essa negociação? Basicamente, 2 milhões e meio vão ser pagos de maneira à vista e o Inter só libera o Thiago Maia quando o Santos fizer esse Pix, ó, pingou 2 milhões e meio, aí o Inter já libera o Thiago Maia. Basicamente assim, caso contrário, não vai ter negócio. E além disso, o Santos também pega para si a sua dívida que tinha com o Flamengo, que o Inter tinha com o Flamengo, que era uma dívida de 4 milhões e meio também de dólares. O Santos pega essa dívida para si e assim a gente tem uma negociação que vai totalizar 41 milhões, que é um valor exorbitante pelo Thiago Maia. Lembrando, há cerca de um ano atrás, o Inter pagou 4,5 e agora está conseguindo vender a 7 esse jogador. Óbvio que ele teve uma valorização, mas ainda assim o Santos fazendo um negócio bem duvidoso para o time que está subindo a recém para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Inter, que não tem nada a ver com isso, vai finalizar esse negócio. O Inter sim vai no mercado atrás de uma reposição pontual para o lugar do Thiago Maia. Agora eu quero te falar sobre outro jogador que está chegando de maneira gratuita, o Internacional, o atacante Vitinho, jogador de 25 anos do Red Bull Bragantino, mas que pertence à equipe do Dinamo de Kiev. Com contrato somente até junho deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E é isso que ele está fazendo com o Internacional, e além disso ele vai chegar de maneira gratuita. Na atual temporada, em 2024, foram 51 jogos com 5 gols e 5 assistências pela equipe do Red Bragantino. É um jogador que atua como ponta esquerda, mas é destro, que tem como principal característica ser aquele ponta que corta para dentro e bate, assim como é basicamente o Wesley. Além disso, o Inter também está próximo de outro nome. E esse é o nome trazido lá na Argentina, pela 3YC Sports, que é um dos principais canais argentinos, diz que o Inter está próximo de anunciar a contratação de Johan Carbonero, jogador de 23 anos da equipe do Racing colombiano.
um atleta que o Inter está pagando 360 mil dólares pelo seu empréstimo e mais um passe fixado de algo em torno de 3 milhões e 500 mil dólares. Obviamente, se ele jogar bem e se o Inter tiver interesse, no final do ano pode comprar o jogador por este valor. O Johan Carboneiro são características diferentes do Vitinho. O Inter tá contratando dois pontas, tu não percebeu? O Vitinho que vai atuar pelo lado esquerdo e o Carboneiro que atua pelo lado direito. Por que o Inter tá fazendo esse tipo de movimento? Muito simples a situação. Pelo lado direito, o Inter vai ficar somente com o Gabriel Carvalho até agosto. Depois disso, o Inter vai ter que ter um outro jogador. Por isso a contratação já do Johan Carboneiro. Pelo lado esquerdo, o Internacional vai se desfazer do Wanderson. O Wanderson é um jogador que o Inter quer vender nessa janela de transferências porque, primeiro, é um jogador valorizado e é um jogador que ganha 1 milhão por mês. E não tá jogando bem. Tanto que o próprio número do Vitinho no Red Bragantino foi superior ao do próprio Wanderson. Por isso que o Inter entende que o Vitinho é essa oportunidade de mercado e dentro disso chegaria exatamente para suprir esta necessidade para o lugar do Wanderson e ser um reserva para o Wesley e até mesmo disputar a posição com o Gustavo Prado, que seria ali um jogador da terceira posição. Tá, e sobre o Nicolás Rodrigues, o colombiano de 20 anos, do Fortaleza Sape da Colômbia, como é que tá essa situação? O Inter tá fechando com 2 pontos, o Inter vai trazer mais um ponta? Não. A questão que tá é que o Inter tentou a contratação do Nicolás Rodrigues, a negociação não avançou e aí o Internacional foi por outras frentes. Foi pro nome do Vitinho e foi pro nome do Johan Carboneiro. Por isso que é o nome que nesse momento não deve ser contratado pelo Internacional. Então até agora na janela de transferência a gente tem 3 reforços. Vamos lá. Volante Ronaldo, que chega do Juventude de maneira gratuita. Vitinho, que chega do Dinamo de Kiev da Ucrânia, também de maneira gratuita. E Johan Carboneiro, jogador que chega por empréstimo. O Inter vai pagar 360 mil dólares por este empréstimo, mais o passe fixado de 3 milhões e 500 mil. Além disso, a gente tem a negociação ainda sobre Alexandre Bernabé, que seria, a gente pode contar também como esse reforço, porque é um jogador que vai envolver muitas cifras ao Internacional. E aí o Inter vai para a sua grande prioridade nessa janela, que é a busca por zagueiros. Zagueiros é a grande dúvida nesse momento do Internacional. O Inter já testou alguns nomes, William Rocha, por exemplo, do CSKA Moscou, olhou o Juninho do Midtjylland, chegou a olhar também o próprio Valentim Gomes, que acabou fechando com o Cruzeiro. Então o Inter já tentou algumas contratações zagueiros, mas nenhuma até o momento deu certo. Depois que o Inter vai já com esses 2 pontas com o Ronaldo, o Inter também vai atrás de um lateral esquerdo para ser reserva do Alexandre Bernabé. E aí eu quero te trazer a informação trazida pela Rádio Bandeirantes, que o Inter tem interesse na contratação do Ramon, jogador de 23 anos do Olympiacos da Grécia, cria das categorias de base do Flamengo passa pelo Espanhol da Espanha. Do Espanhol foi emprestado para a equipe do Cuiabá, jogou 2 temporadas no futebol brasileiro e depois foi para a equipe do Olympiacos da Grécia, onde está até hoje, mas é um jogador que pode ser negociado e emprestado. É uma negociação que o Inter também tenta, já que o René é um jogador que não ficou no Internacional para a próxima temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com essas informações, valeu, falou e fui!